Começamos mais um Elga e Você, esse programa que traz muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje temos um bate-papo interessante com o Coronel Epifânio, que nos contou, que trouxe vários esclarecimentos sobre um projeto maravilhoso que é o Rede Cidadã. E vale a pena vocês tomarem conhecimento. Isso, a Rede Cidadã ela atua eminentemente com a prevenção, né, a prevenção criminal. Ela é uma coordenadoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública que tem como missão gerir a prevenção primária, secundária e terciária. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Meu senhor, onde é que eu estou? Claro, estou aqui na Precito, o atacado da cerveja. Essa loja fantástica que faz a nossa alegria. E a Precito você encontra a cerveja mais barata dessa cidade e ainda geladinha. Então vamos para a nossa volta semanal nessa loja que vale a pena você conhecer. E o melhor, aceita cartão de crédito. E toda vez que eu dou essa voltinha aqui na Precito, tem coisa boa, tem promoção e tem preço baixo. Minha gente, a queridinha Brahma Duplo Malte de R$ 73 para R$ 64. É isso mesmo. Olha, pasmem, né? Caixa com 12 garrafas, apenas R$ 64 aqui na Precito. Então corra, que até acabar o estoque. Não para, não para, não para, não. Acharam que tinha acabado? Não acabou, não. Tem boêmia que eu adoro e muita gente gosta de R$ 59 por apenas R$ 55. A Precito é uma loja diferenciada e arrasa. Tem cerveja geladinha, aceita cartão de crédito, então corre aqui que até acabar o estoque. E agora vamos para esse quadro que cuida de você, que cuida da sua imagem. E hoje é com ela, Miriam Fabrini, que vem aí trazendo várias dicas e informações para nós nos apresentarmos melhor. Agora vamos dar início ao nosso quadro Você Top. Olá, boa noite a todos. Estou aqui hoje novamente nessa sexta-feira no Elga e Você. Super feliz em poder contribuir com vocês com dicas de moda e estilo e em especial agradecer vocês que participaram, que mandaram as perguntas. Muito obrigado, participem sempre, que esses vídeos aqui, eles são feitos especialmente para vocês mesmo. Mandem perguntas que a gente vai estar preparando esses vídeos para vocês. Eu sou Miriam Fabrini, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu tenho um truque muito bacana de estilo para você. Para você que quer parecer mais alta, para você que é baixinha, para você que quer alongar a silhueta e parecer mais magra, um truque sobre cintos. Como escolher o cinto ideal. Então eu tenho aqui, ó, 3 cores de cinto e eu vou mostrar para você qual desses cintos é ideal para você alongar a sua silhueta, alongar as suas pernas, alongar o seu tronco e ter aí todos esses truques pro seu dia a dia. Então vamos lá, eu tenho aqui 3 dicas com 3 propostas diferentes de montagem de look para que você possa estar usando cintos de cores diferentes e entender o que cada um vai fazer de diferença nessa mensagem de look que você vai estar passando ao compor um look com o cinto ideal. A primeira dica é cinto para alongar as pernas. Quando você alonga suas pernas, automaticamente você está
tendo uma silhueta mais magra. Então a sensação de uma silhueta mais magra você vai ter quando você usa o cinto da mesma cor da calça. Aqui, ó, eu usei o cinto preto e a calça preta, então eu alonguei as minhas pernas. Ou você usa o cinto muito parecido no tom da calça, ou da mesma cor da calça. O look ele vai ficar discreto, vai fazer a marcação na sua cintura, vai deixar moderna essa produção e sem chamar atenção para a barriga. Então a sensação de uma silhueta mais magra eu tenho quando eu uso o cinto da mesma cor da calça. A segunda dica é para você que quer alongar o tronco, deixar a região da cintura para cima maior. Mas aí você me pergunta, Miriam, por que é interessante alongar o tronco? Vamos lá, existem clientes, existem pessoas que têm a característica corporal de pernas alongadas, muito compridas, que é o exemplo da Ana Hickman, por exemplo, né? Ela tem as pernas muito compridas. Então, quem tem essa perna muito alongada, muito comprida, ela sente a necessidade dessa proporção, de trazer essa proporção corporal, que é tronco do mesmo tamanho da perna. E aí a gente usa essa regra de proporção. Então, se você quer alongar o tronco e trazer essa proporção, achatando a sua perna, você usa o cinto da mesma cor da blusa. Um exemplo que eu tenho aqui, ó. Eu coloquei aqui o cinto verde, então eu alonguei essa região da cintura para cima. Isso é muito interessante, faz muita diferença na montagem do seu look do dia a dia. A terceira dica é uma dica de dúvida. Posso ou não usar cinto de tom totalmente diferente da blusa ou da calça? Pode, deve, não tem problema nenhum você usar o cinto totalmente diferente da sua blusa ou da sua calça. Eu mostrei aqui estratégia para você usar o cinto da mesma cor da blusa para alongar o tronco e o cinto da mesma cor da calça para alongar as pernas. Mas você pode usar sim, sem problema nenhum, um cinto totalmente diferente, que inclusive ele atualiza o look. O que ocorre quando você usa o cinto diferente, totalmente diferente da blusa ou da calça? É que você tem aqui, você marca a cintura e aí você tem dois blocos, você cria dois blocos. Então, quando você quer parecer mais magra, diminuir a sua silhueta e alongar ela, você deve usar o cinto da mesma cor da calça. Nesse caso, quando você quer alongar a sua silhueta, quando você quer parecer mais magra, diminuir a barriga, então aí você usa dessa estratégia. Mas pode usar sem problema nenhum, tudo depende da proposta do look, de qual é a imagem que você quer passar. Eu sempre falo, tá? Não tem regras. Se você quiser usar, você pode usar, não tem problema nenhum. Mas quando a gente fala de harmonia, de proporção, a indicação é que você use o cinto ideal para cada situação. Tudo depende da proposta que você quer passar, da imagem que você quer transmitir. Isso tem que fazer sentido para você. Então, a gente sempre lembra, quando se fala em harmonia, em proporção, a gente sempre tem que pensar. Se você é baixinha, se você quer parecer mais baixa, se você quer alongar sua silhueta, então você deve usar as regras indicadas aqui, que seria usar o cinto da mesma cor da calça ou usar o cinto da mesma cor da blusa. Mas usar o cinto de tom diferente não tem problema nenhum, tá tudo certo. E como eu falei, inclusive ele atualiza o look, né? Então fica aí essa dica hoje para você, em especial para vocês que mandaram as perguntas, que estão participando. Podem mandar pergunta, podem mandar tanto no meu pessoal da consultoria de imagem, que é o Miriam Fabrini Imagem, ou tanto no Instagram da Dona Fina. Fiquem à vontade, eu vou ter o maior prazer em responder todas as perguntas e estar produzindo aqui mais vídeos de dica para vocês. Tchau e até a próxima dica! E aí, gostaram? Realmente a Miriam Fabrini é fantástica. Eu adoro todas as dicas que ela traz aqui pra gente. Mas agora é sexta-feira e nós fazemos o que na sexta-feira? Programamos o seu final de semana. Então vem esse quadro que eu adoro, Agenda Vem Filmes.
E vamos começar já por esse filmão, Testemunha Fantasma. No Colégio Santa Lúcia, uma instituição particular comandada por freiras, a adolescente Érica comete suicídio e seu espírito passa a assombrar os corredores da escola, assustando as outras alunas. Com dons mediúnicos, a conselheira Pet começa a conversar com a jovem morta. Ao mesmo tempo, ela ajuda as alunas do colégio para impedir outra tragédia. Mas as ações de Pet incomodam o padre e as freiras que cuidam do colégio. At alin doon ang paniniwalaan. Pero ito, ang sigurado akong totoo. May nagpakamatay. Ang pangalan, Érica. Classes were suspended for the day. Today we pray, we mourn. E agora mais uma super dica: o filho protegido. Lorenzo é um pintor de 55 anos, casado com Sigrid, uma norueguesa. Após várias tentativas, eles conseguem engravidar. Mas o tão sonhado momento se torna um pesadelo quando Sigrid se torna uma ditadora obcecada em cuidar do filho, isolando a criança do mundo e de seu próprio pai. Sentindo-se marginalizado e impotente, Lorenzo começa a ficar paranoico e perde o controle de suas ações. Faz 6 meses que ela não sai. Elas olham ele, diagnosticam ele e ele fica trancado. Ele não sai nunca. E o pediatra, o que diz? Ela que é a pediatra. Ela e aquela mulher. Mas existe uma maneira legal de conseguir proteger uma criança que tem uma mãe que está louca? Deveríamos considerar um tratamento psiquiátrico. Eu não tô louco! Você tem uma ordem de restrição pelo período de 90 dias. O Harry, que não pode sair. Não! Não sei se teve um surto psicótico, se voltou a beber, eu não sei. Eu quero que você veja o seu filho de novo. O meu filho! E quem ainda não viu este filme, corre que vale a pena demais. Garota Exemplar. No dia de seu 5º aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente aconteceu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo. Qual a boa, Tremelique? Tá, se você não quer falar, eu vou preencher o silêncio com mais uma entediante história de Margot Dunn. Deixa eu ver, eu posso te contar sobre a minha recente experiência com um cliente que tentou mudar a internet. Essa é boa. E que tal aquela vez que eu vi uma mulher que era a cara da minha amiga Mônica, mas não era a Mônica. Era uma desconhecida Que também se chamava Mônica. Muito interessante. Genial. Tô tendo um dia horroroso. A Amy? É nosso aniversário. 5 anos. 5? Passou veloz. E furioso. 8 de janeiro de 2005. Eu estou super feliz. Conheci um rapaz. Um rapaz gentil, bonitão e super charmoso. Com licença, senhorita. Acho melhor ter cuidado onde coloca essa caneca de cerveja de trigo belga. Só sobraram 3 cervejas sem álcool e uma garrafa de cidra. Ela pode atrair alguém desesperado. É sério, olha. Os homens estão fazendo a farra. Voltamos e agora no Elg Você teremos um assunto interessantíssimo, principalmente para as mulheres. Estamos aqui ao lado da doutora Naima Ibrahim, médica ginecologista. Primeiro, doutora, muito obrigada por estar nos recebendo aqui hoje. Boa noite, Elga. Boa noite a todos. Muito obrigada. É um prazer estar no seu programa.
Doutora, o ginecologista está presente aí na vida das mulheres, né? Muitos anos. E nós abordamos hoje um assunto que é algo ainda tão importante, mas que muita gente ainda tem dúvidas em relação aos hormônios, tudo que eles acarretam, porque o hormônio mexe com a vida da gente, né? E também sobre a menopausa. Queria que a senhora nos contasse um pouquinho sobre isso. Sim, a menopausa é um período da vida da mulher, né? Para todas as mulheres, é um período natural da vida da mulher e acontece em torno dos 50 anos. A maior parte das mulheres entra na menopausa com 51 anos, mas isso pode acontecer dos 45 aos 55 anos. E o que acontece na menopausa? A maioria das mulheres sabem o que acontece, mas ainda temos grandes dúvidas. Acontece que a gente passa da idade reprodutiva para a idade não mais reprodutiva, né? A gente para de ter a possibilidade de ser fértil e de engravidar. E com isso vem todas as alterações hormonais. Essas alterações hormonais é o que causa grande desconforto e grande diminuição da qualidade de vida da paciente. Então, aparecem vários sintomas nesse período da menopausa. Realmente enlouquece as mulheres, né, doutora? O mais frequente, que eu sei que muitas já conhecem, é o calor extremo, né? E ainda mais que nós estamos em Cuiabá. Porém, com o desequilíbrio hormonal, também tem as questões emocionais, né, doutora? Sim, muito importante. O sintoma mais comum é o fogacho, né? Aqueles famosos fogachos, que são aqueles suores que vêm em torno de 2 a 4 minutos e vem com uma frequência ao longo do dia. É algo que incomoda bastante a paciente, até porque também acontece à noite e atrapalha bastante o sono. Além dos fogachos, nós temos muito importantes também os sintomas gênito-urinários. Então, esses sintomas causam o quê? Atrofia vaginal, com diminuição, com dor na hora da relação sexual, uma tendência maior à incontinência urinária. Além do mais, toda a questão emocional. Então, com as alterações hormonais, nós temos irritabilidade em excesso, labilidade emocional, então aquela pessoa que chora com muita facilidade. Às vezes, né, ela não entende o que está acontecendo com ela e o porquê que está acontecendo, mas isso tudo vem junto da alteração dos hormônios da paciente. Doutora, seria assim uma TPM constante? Seria, mais ou menos. É como se fosse uma TPM um pouquinho pior, né? Porque a TPM vem com cólica e outras coisas. Mas os fogachos, a depressão, muitas vezes, o sono que passa a ser não restaurador. Então, a paciente acorda cansada, porque acordou muitas vezes à noite, ou porque teve insônia, ou porque ficou acordando por causa dos suores noturnos. Doutora, e quais são os tratamentos? O que tem de novo para a gente aí passar essa opção para as mulheres não sofrerem nessa época da vida, né? Tem muitas que passam por essa época sem fazer nada, sem repor, ficam refém dessa situação. Isso. Tem muitas pacientes que não procuram ajuda e ficam refém mesmo, como você disse. Mas nós temos, em primeiro lugar, uma qualidade de vida, né? Uma vida saudável, com uma alimentação equilibrada, prática de atividade física, que isso ajuda bastante, tanto no sono quanto nas questões mesmo hormonais. Em segundo lugar, nós temos a terapia hormonal. A terapia hormonal, o que é? A reposição dos hormônios que estão faltando. Os hormônios nós produzíamos na época reprodutiva, né? Quando mais jovens, e a gente para de produzir esses hormônios no período da menopausa. A reposição, ela é feita de que forma? Com o estrogênio e uma progesterona para pacientes que têm útero. Para pacientes que não têm útero, a gente pode e deve usar apenas o estradiol, o estrógeno, né, que é o principal hormônio feminino. Em alguns casos, a gente pode associar ou não a testosterona, que também, né, é uma questão, as pessoas têm muita dúvida sobre a testosterona, mas muitas vezes a gente associa para disfunção sexual e para outros problemas, né, associados à diminuição da testosterona. Então, a partir do momento que a paciente começa a tratar, a repor esses hormônios, é uma qualidade de vida, melhora bastante a qualidade de vida, o sono, a vida sexual da paciente muda bastante.
Então, é muito importante a gente pensar no momento adequado de quando começar a reposição hormonal. Doutora, e essa reposição, ela ajuda não só para diminuir ou quase zerar esses sintomas que incomodam muito, mas também alguma questão da saúde física mesmo da mulher, ela é importante que seja feita essa reposição? Sim. A principal indicação são os sintomas mesmo. Então, a gente indica para quando há uma sintomatologia importante, como esses calores, como essa questão também geniturinária, de infecções, de vulvovaginite, de incontinência urinária, que eu havia comentado. Mas nós temos um ganho importante com a questão da densidade mineral óssea. Então, para prevenção de osteoporose, muitas vezes, é claro que tem que ser junto com outras indicações, a gente não usa sozinho, a gente entra com a reposição hormonal. Doutora, e que mais, assim, não só na época da menopausa, para as mulheres que já estão aí numa idade, uma idade mais avançada e uma idade mais tranquila também, né? Mas para os adolescentes, para as pessoas que estão com a vida sexual ativa, quais são os problemas mais frequentes que aparecem aqui para a senhora? Os problemas mais frequentes em pacientes mais jovens são relacionados à menstruação, né, como endometriose, síndrome dos ovários policísticos, e também a questão das infecções vulvovaginais, como candidíase, infecções bacterianas. Então, isso é bem comum e a paciente deve sempre procurar o consultório médico. E a frequência que a mulher tem que se preocupar sempre, estar visitando um ginecologista, fazer um exame preventivo, qual seria? Bom, a frequência para pacientes saudáveis deve ser uma vez por ano. Então, todo ano você deve procurar a sua ginecologista. De acordo com o que for encontrado, às vezes algum nódulo ou às vezes alguma outra doença, a gente tem que fazer um controle mais próximo, né? De 6 em 6 meses, ou aí vai depender de que doença, né? De cada caso. Sim, doutora, e nesse momento, né? Vamos deixar de falar. Como é que estão as pessoas, assim, estão procurando, deu uma diminuída? É bom até a gente mandar o recado, porque às vezes eu converso com muitos profissionais, eles falam, Elga, não existe outras doenças mais, ninguém mais vai no médico, vocês estão preocupados com a Covid, né? Aconteceu isso no segmento da senhora, as mulheres se afastaram um pouquinho ou não? Tá normal? Olha, houve uma diminuição, as pessoas têm medo, sim, de procurar, né, consultório, às vezes estão com uma tendência de ficar em casa, mesmo até por causa dos pedidos, né, de fique em casa, manter o isolamento social. Mas elas têm procurado, sim. Elas me procuram fazer exames, muitas vezes a gente faz por teleconsulta, né? Então, às vezes não é necessário fazer o exame físico. Então, a gente faz por teleconsulta, inclusive pacientes de Cuiabá e pacientes de fora também, do interior. A senhora atende a pacientes fora? Atendo pacientes do interior, então a gente conversa pela teleconsulta mesmo, e dá tudo certo. A pessoalidade, então, não muda, né? Às vezes, porque geralmente tem o exame, né? Sim. Que você tem, que geralmente você vai no ginecologista, tem o exame que tem que fazer. Então, isso aí já adianta, não sendo pessoal, não sendo fisicamente, você está lá, você já consegue ter um diagnóstico? Sim, muitas vezes a gente não precisa que a paciente venha. Então, é como se a gente pudesse protelar um pouquinho a vinda. É claro que a gente orienta, que sempre, assim, sempre eu falo para os meus pacientes, assim que passar, você tem que vir, assim que diminuir os casos, você tem que vir presencialmente. Mas a gente vai adiantando algumas coisas, resolvendo algumas coisas, passando medicação, né, prescrevendo e às vezes até pedindo alguns exames que tem que ser nesse momento. Então, tem alguns exames que a paciente fala, não, doutora, lembra aquele meu nódulo, aquilo eu preciso fazer agora, aí a gente faz por teleconsulta. E a paciente faz e depois ela retorna também por teleconsulta. É uma ótima opção, né? Para quem não quer sair de casa, mas continuar cuidando da sua saúde, porque a prevenção é tudo, né, doutora? Sim, com certeza. Prevenir é sempre melhor e precisamos tomar bastante cuidado também nessa situação agora de coronavírus. Eu sempre explico bastante e peso bastante de acordo com a necessidade. Então, se for alguma coisa muito urgente, que não tem como protelar muito, a paciente tem que fazer. Mas se for algo que a gente pode esperar mais um pouquinho, a gente vai
né, mantendo o cuidado e o carinho. Em relação à reposição hormonal, existe também uma forma de ser feita com implantes, né, doutora? Inclusive, nós separamos aqui para mostrar para vocês. Vamos mostrar? Sim, existem os implantes hormonais. Os implantes são isso aqui, ó, Elga. O implante, né, de estradiol, de testosterona e também o implante de gestrinona. Então, o que eles são? Eles são tubos de silicone que contém a substância ativa que você quer prescrever para o paciente. Nesses tubos de silicone, a gente insere esses tubos na região glútea, no subcutâneo, uma vez por ano. Então, é muito prático, tem uma eficácia muito grande, porque independe da paciente. Não depende se a paciente esquece, não depende se a paciente está sem a receita. E é um medicamento que é aquele, a gente chama de hormônios bioidênticos. Na verdade, esses hormônios bioidênticos, por que a gente fala bioidêntico? É claro que idêntico é só o que nós produzimos. Mas eles são eles são as moléculas mais próximas das que nós produzimos. Então, eles são hormônios muito eficazes, com resultados muito bons, e as pacientes adoram os resultados. É a melhor forma, né, doutora? Mas, já como falamos de implantes, eu me dei uma luz que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Doutora, eu já ouvi falar de chip da beleza, já ouvi falar de muitos procedimentos que são estéticos, vaginais. Teria como a gente conversar um pouquinho sobre isso? Sim, vamos conversar. Bom, em relação ao chip da beleza, o que a gente geralmente chama de chip da beleza é o implante de gestrinona. Então, a gestrinona é uma progesterona, é um hormônio sintético que é feito, principalmente ele é indicado para endometriose. Então, ele é um tratamento excelente para endometriose, para miomas, para aquela mulher que tem problemas de menstruação. Porém, por que ele ficou tão conhecido como chip da beleza? Porque ele faz com que a paciente ganhe aquela massa muscular. Aquele corpo lindo, malhado. Então, como ele tem um efeito androgênico, né? Ele simula, é como se ele fosse assim, mais ou menos próximo de uma testosterona. Ele simula isso, ele dá um grande ganho na massa muscular da paciente, além de que melhora bastante o libido, a disposição. Então, é um hormônio queridinho das mulheres, elas adoram. Eu amei, já quero colocar. Adorei mesmo. Doutora, em relação à estética, porque a estética é algo assim que você estando mais feliz com a aparência do seu órgão genital, é algo que deixa você feliz em vários setores da sua vida, né? Facilita a sua vida. E o que nós temos, assim, para contar um pouquinho para nossos telespectadores? Sim, claro, em relação à estética, hoje em dia se procura muito sobre a estética íntima, né? A estética vulvar, a estética vaginal, né? A gente chama de estética vulvo-vaginal, vulvo-genital. Temos vários tratamentos a laser, tratamentos de clareamento, preenchimento com ácido hialurônico. Na verdade, a paciente tem que procurar a sua ginecologista e fazer ali a queixa, né? Ela tem que contar o que incomoda, se foi uma perda de peso muito grande, com flacidez, se foi um escurecimento da região, que daí ela precisaria de um clareamento. Muitas vezes a paciente procura por estreitamento do canal vaginal, que é muito legal, feito com laser. A paciente não precisa de cirurgia, então o fato de não ter que fazer a cirurgia é maravilhoso. Hoje em dia as pessoas procuram, de qualquer forma, fugir um pouquinho de um procedimento cirúrgico que pode ter problemas maiores, né? Então, o laser, ele entra para isso, é maravilhoso o resultado, as pacientes gostam muito. E vivem felizes, né, doutora? Sim, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, compartilhando seus conhecimentos, alertando as pessoas, passando informação. Foi muito bom estar aqui com a senhora hoje. Adorei conhecer você, Elga. É um prazer. Estamos aqui para o que você precisar. Eu que agradeço, né? E o Elga Você continua, nós estamos indo lá para o estúdio, mas daqui a pouquinho, a gente já volta logo após o comercial, em instantes.
voltamos e agora o Elg Você vai trazer informação muito assim pertinente para os nossos dias atuais. Estamos recebendo hoje o Coronel Epifânio. Primeiro eu quero agradecer ao senhor, Coronel, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Elga, agradeço a equipe da TV Pantanal e agradeço aos telespectadores que estão nos assistindo também pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho. Isso é maravilhoso, porque o senhor tem um trabalho muito interessante, que eu quero até pedir para o senhor começar a contar sobre a Rede Cidadã, que é um trabalho que é na prevenção, né, Coronel? Isso, a Rede Cidadã ela atua eminentemente com a prevenção, né, a prevenção criminal. Ela é uma coordenadoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que tem como missão gerir a prevenção primária, secundária e terciária, né, por meio de uma metodologia própria que atua com crianças e adolescentes, ela e seus familiares também, né? Nós fazemos a identificação. Interessante, não só a criança e adolescente, mas toda a família que envolve ela. Toda a família. Porque reflete, né, Coronel? Isso, reflete. Uhum. A gente faz esse atendimento global mesmo, né? A criança, o adolescente e a família desses infantos juvenis, né? Uhum. Então a gente faz a identificação dessas pessoas, a gente faz a inserção delas nas nossas atividades e o acompanhamento delas ao longo dos anos que elas permanecem conosco, né? E essa metodologia, como é que funciona? Quais são as atividades? Bom, a Rede Cidadã, ela oferece atividades esportivas, culturais e artísticas. Né? Alguns exemplos das atividades esportivas são judô, taekwondo, jiu-jitsu, futebol de campo, futebol de salão. Atividades artísticas que a gente pode chamar, nós oferecemos aulas de violão, aulas de pintura em tela. Né? Olha que interessante. A gente realiza diversas atividades também paralelas a essas atividades esportivas e artísticas, como a participação em eventos, torneios esportivos, em eventos culturais. Realizamos também, não só com as crianças dentro da Rede Cidadã, mas levamos isso para fora, para a comunidade escolar principalmente, rodas de conversa, palestras sobre os mais variados temas, né, sobre segurança, sobre violência, sobre prevenção ao uso de drogas, sobre prevenção ao abuso infantil, que é um problema sério também, né? Então são diversas atividades que a gente oferece, né? Isso realmente muda, né, a nossa sociedade. São trabalhos como esses que realmente refletem, porque às vezes o problema ele já existe aqui agora. A gente tem que tratar lá na fonte, né? E vocês trabalham com criança de 10 a 17 anos, é isso? Isso. Até a pré-adolescência, né? Isso, na verdade, esse final da adolescência ali, né, 17 anos. A gente inicia com esse trabalho aos 10 anos, porque dentro da criminologia tem um gráfico que é bastante conhecido, né? É chamado de curva crime-idade, né? Nossa, essa curva do crime-idade, ele indica o seguinte, que para a maioria das pessoas há uma maior possibilidade de que essa pessoa ela incida numa atividade criminal quando ela está ali por volta dos 13, 14 anos. Então inicia essa curva a subir ali de uma forma bastante consistente, acentuada, né? Uhum. E ela chega num pico aos 20 anos de idade. A partir dos 20 anos de idade, as chances dessa pessoa se envolver, ela começa a diminuir novamente. Ainda é alta e vai diminuindo até atingir mais ou menos ali uma plataforma ali aos 28 anos, que daí prossegue até os 45 anos de idade. Então, nesse período de 13 aos 28 anos, é o período que a pessoa ela mais tem chance de se envolver, né? As estatísticas mundial, né, indicam isso, que a pessoa mais tem chance de se envolver no crime. Então a gente tenta atuar precocemente, né, com a criança ali por volta dos 10 anos de idade, para que por meio das nossas atividades, por meio da prevenção à evasão escolar, que é também um dos nossos focos, né, um dos nossos principais focos é manter essa criança na escola por mais tempo. Sim. E para que ela realmente ela se engaje nas atividades educacionais da escola, né? Então a nossa intenção é que fazendo isso e acompanhando elas até os 17 anos, dando também ali, a gente oferece alguns cursos profissionalizantes para os adolescentes mais velhos, 15, 16, 17 anos. Então a gente também busca inserir eles no mercado de trabalho e com essa ideia ali, ele permaneceu esse tempo conosco, foi inserido no mercado de trabalho por volta dos 17, 18 anos,
as chances de que eles se envolvam numa atividade criminal, elas reduzem bastante. O senhor vê que a educação, informação, né? Você trazer essa criança mais para perto, para ele ter um acolhimento, para ele realmente entender o que acontece no mundo. Porque essas crianças, elas ficam tão vulneráveis, então é um momento de... Como fala, digam com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Sim, Infelizmente, as pessoas ficam suscetíveis nessa idade por serem influenciadas. E também não tem aquela preparação que, estando aí num projeto desses, já reprime realmente muito a virada para um caminho errado, né? Sim, e é interessante você notar esse ditado popular, né? Porque, assim, na verdade, também pesquisas indicam, né? Assim, pesquisas feitas com principalmente crianças e adolescentes, o quanto elas são influenciáveis por aqueles que estão ao redor deles, né? Sejam os amigos, né? As amizades das escolas, das ruas, dos bairros, né? Sejam a própria família. Então, crianças que elas são altamente suscetíveis à influência dessas pessoas, das pessoas em geral, sejam elas boas influências ou más influências, né? Então, a ideia realmente é passar, né? E um dos princípios da Rede Cidadã é justamente colocar essas crianças num ambiente em que um convívio seja saudável, seja salutar, né? Um convívio que promova uma cultura de paz, né? Que promova o exercício da cidadania dessas crianças, né? E que elas saem desse envolvimento, que elas não fiquem com tanto tempo envolvidas com pessoas que eventualmente não vão ensinar coisas bacanas, né? Então essa influência ela é muito importante. Por isso que, por exemplo, também famílias desestruturadas, que você tem problemas com o uso de transtornos pelo uso de substâncias psicoativas, sejam elas legais ou não, né? Porque o álcool também é um problema muito grande, né? É uma substância psicoativa legal. A gente acaba esquecendo, né? Tirando o álcool do foco por não ser ilegal, né? Isso também é interessante notar, né? A gente fica muito focado também nas questões das substâncias psicoativas ilegais e esquece do álcool, né? Que é uma substância legal, mas, por exemplo, uma pesquisa também realizada internacionalmente, dentro daqueles que cometeram homicídio, né, que foram dentro dessa pesquisa, da amostragem dessa pesquisa, daqueles que cometeram homicídio, 37% dos assassinos ali, eles estavam sob efeito de alguma substância psicoativa, né? Substância psicoativa no geral. Uhum. Desses 37% sob efeito de substância, 90% deles era sob efeito do álcool. Nossa. Né? Então você vê ali, aí bem menos era sob efeito de cocaína, maconha, anfetaminas e outros tipos de substâncias, né? Também há uma pesquisa também de São Paulo realizada das pessoas que morreram por alguma atividade externa, seja um acidente de trânsito, foram assassinadas por arma de fogo, arma branca, morreram numa briga mesmo de corporal, física ali. Qualquer causa de morte externa, né? Sim. 50% dessas pessoas, elas estavam sob o efeito de alguma substância psicoativa, e a maioria, mais uma vez, sob o efeito do álcool. Infelizmente, então é importante chamar atenção para essa questão do álcool também, né? Infelizmente, álcool, drogas, álcool principalmente, porque é legal, então ele circula mais facilmente, as pessoas têm mais acesso e você se incentiva também, é legal, sim, né? Então você pode ali tomar, mas infelizmente causa toda essas estatísticas que o senhor está falando. Sim, e é não só legal, né? Ele também acaba sendo, na nossa sociedade, um pouco glamourizado o uso dessa bebida, né? É verdade. É verdade, infelizmente, né? Mas tem o ônus e o bônus. Eu acredito que tudo do veneno para o remédio é a quantidade que define, né, também, Coronel? Também, né? Isso é uma verdade também. Eu estou do ditado hoje, né? Não, mas é verdade também. Às vezes, açúcar pode ser um veneno, né? Açúcar pode ser um veneno, né? Que as pessoas realmente não se controlam, né? E excedem os limites, mas infelizmente é assim. Coronel, a Rede Cidadã, onde que são as cidades que atua? Em todas as cidades do estado? É concentrada em Cuiabá? A nossa sede é em Cuiabá, no bairro Planalto, né? A gente fica ali. Mas em Cuiabá também nós oferecemos atividades em diversos bairros, Beira Rio, Pedra 90, Pedregal. E temos também a Rede Cidadã em Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres e Nova Olímpia, né?
Nós temos a intenção, né, iniciamos a nossa gestão agora no mês de março com a intenção de ampliar as atividades da Rede Cidadã em outras cidades do estado. Havíamos iniciado algumas conversas, né, para implantação em Campo Novo dos Parecis, Sinop, Barra do Garças, mas a gente paralisou um pouco essas tratativas por conta da pandemia, né? Mas nós vamos retomar e a gente tem esperança de que nós vamos conseguir negociar com a Polícia Militar, que é um parceiro valiosíssimo da Rede Cidadã, e com as prefeituras municipais, porque quando a gente fala de ir para o interior, a gente precisa muito da parceria da Prefeitura Municipal. Esse trabalho lá, a qualidade dele vai depender realmente dessa parceria e do quanto a Prefeitura Municipal vai engajar conosco, junto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, nesse trabalho que vai ser realizado ali. E aqui está tendo um apoio, né? A Prefeitura está apoiando esse projeto? Aqui em Cuiabá nós temos muito apoio do governo do estado mesmo, né? Porque nós temos a sede aqui e, por exemplo, nossos profissionais que atuam como professores das nossas atividades, né? Os professores das atividades esportivas e culturais, eles são profissionais da Secretaria de Estado de Educação. Né? A Secretaria de Estado de Educação cede esses profissionais para nós, né? E os demais profissionais de psicologia, que nós temos profissionais de psicologia, assistência social, são cedidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Então, acaba que em Cuiabá, o apoio maior é do Estado, né? Mas estamos abertos, inclusive, para parcerias com a Prefeitura Municipal, né? A nossa gestão vai buscar essa parceria com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, porque ainda há espaço para ampliar os trabalhos, né? A gente pretende ampliar para outros bairros, né? E a Prefeitura será, com certeza, um parceiro importante. E deve, né, Coronel? Deve muito, porque eu acho que só assim a gente pode realmente ter um futuro diferente. Né? A gente tem que agir nas crianças, as crianças têm que ser o foco agora. O papo tá bom, né? Eu também estou adorando, mas a gente vai parar um pouquinho, só que logo já voltamos com o Coronel Epifânio, que vai nos pontuar sobre a importância da educação. Mas é rapidinho, a gente já volta em instantes. Voltamos ao nosso bate-papo muito interessante com o Coronel Epifânio, que está aqui nos esclarecendo em relação aos projetos que ajudam a sociedade. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação à educação, o quanto ela é importante, o quanto que ela muda a história de muita gente, né? Sim, a educação é extremamente importante em diversos aspectos, né? Tratando da questão da prevenção criminal, e esse é realmente um dos focos da Rede Cidadã, é fazer a prevenção à evasão escolar. Né? Porque se a gente olha dados estatísticos do sistema penitenciário brasileiro, você vai ter algumas situações interessantes. 76% dessa população privada de liberdade não chegou de concluir o ensino médio. Né? Enquanto na população em geral, a população brasileira em geral, 52% das pessoas não chegaram de concluir o ensino médio. Se você olha de uma outra maneira, para um outro ângulo, 52% dessa população prisional não chegou de concluir o ensino fundamental, enquanto 40% da população em geral não chegou de concluir o ensino fundamental. Já invertendo essa relação, no ensino superior, 16% da população brasileira concluiu o ensino superior, enquanto apenas 0,5% dessa população privada de liberdade teve a oportunidade de concluir o ensino superior. Então, o que acontece? Você verifica aí que há uma substancial correlação entre a evasão escolar e a possibilidade desse cidadão ingressar no sistema de justiça criminal. Né? Então, a educação é fundamental nessa questão da prevenção. Né? Quanto os mais... números não mentem, né, Coronel? Não, os números realmente, eles refletem lógico, refletem de forma... há outros fatores, né, que atuam, porque a criminalidade, a violência, ela é complexa, ela é multifacetada, né, mas eles indicam, né, essa correlação mesmo, do quanto que a educação, a gente costuma chamar em criminologia, é um fator protetivo, né, para que esse cidadão ele não envolva, não engaje em atividades criminais. Né? E isso, né, como a gente estava conversando um tempinho atrás, você reprimir essas crianças, esses adolescentes a entrar para o mundo do crime, você fazer um investimento, como vocês estão fazendo agora, acaba sendo economicamente viável também, né?
ela é muito viável economicamente, né? Também há experiências, né, algumas experiências internacionais, algumas pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, indicam que para cada $1 investido em atividades de prevenção criminal focadas em criança, adolescente e nos seus familiares, você tem um retorno de $1,06. Isso nas experiências que não foram tão bem sucedidas, mas houve um retorno aí, né? Baixo, mas houve. Até, nas melhores experiências, um retorno de $7,16. Quer dizer, para cada $1 investido. Então, você pode multiplicar esse investimento por 7, né? Quando você olha lá o que você deixou de perder ou os prejuízos que você deixou de ter com a questão da criminalidade, né? Só um exemplo brasileiro, né? Um dado brasileiro. O custo social da violência no Brasil, anualmente, ele gira em torno de 6% do PIB. Né? Isso dá em torno de 120 bilhões de reais. Né? E se a gente trazer para uma comparação com o estado de Mato Grosso, 120 bilhões de reais daria para você fazer a gestão do estado de Mato Grosso por 6 meses, por 6 anos, né? Porque a nossa receita ela gira em torno de 20 bilhões de reais anual. Né? Então é muito dinheiro que se perde por conta da criminalidade, da violência no país, né? E não só questões de fatores econômicos, né? Financeiros, que é importante, né? Tá ligado também à questão de qualidade de vida, mas há outros fatores, né? Que são intangíveis, que a gente costuma dizer que você não mensura, né? Então, por exemplo, você ter aquela tranquilidade, aquela paz de poder sair da sua casa, de poder usufruir do espaço público, né, ir num parque, com tranquilidade, segurança, viver bem, viver bem, se sentir realmente cidadão, exercer com plenitude a sua cidadania. Né? Segurança, eu gosto dessa definição de que a segurança pública, quando ela bem desempenhada, né, pelos órgãos responsáveis, pelas polícias, né, você consegue exercer com plenitude a sua cidadania. Né? Se você quiser sair da sua casa 2 horas da manhã para fazer uma caminhada na rua, no parque, você vai fazer e vai voltar com segurança. Se você é mulher e quiser sair sozinha, você vai sair sozinha com a vestimenta que você quiser sair, da forma que você quiser sair, e você vai voltar com segurança, né? Porque você não vai sofrer um abuso, não vai sofrer um assalto, não vai ser vítima de um sequestro, de um assassinato, nada disso, né? Sim. E também você evita, né? Você investindo na prevenção criminal, você evita perdas de vidas, né? Você já... São experiências traumáticas na vida da pessoa, né? Então tem uma série de questões, né? E você melhora, inclusive, esse engajamento, essa participação da comunidade, né? Você reforça os laços da comunidade entre si também, né? Os projetos fora a Rede Cidadã, o senhor fica totalmente focado na Rede Cidadã? Agora totalmente focado na Rede Cidadã. A Rede Cidadã, ela é um programa do governo do estado, um programa de prevenção criminal, né? Então, dentro da Rede Cidadã, a gente lida, na verdade, com vários projetos, entendeu? Então, a gente pode desenvolver várias outras coisas, né? Por exemplo, a gente estava com a pretensão, estamos, né, desenhando um projeto que a gente está chamando de Horta Cidadã, né? A nossa ideia é que a gente busque parceria com a Fundação Nova Chance, que atua nessa assistência ao egresso do sistema prisional, né? Aquele que sai ali do sistema penitenciário, né? E ele acaba tendo, por uma série de fatores, né? Essa reintegração essa problemática. Integração é difícil, é bastante difícil, né? E a gente então pretende, lógico, nós não vamos poder ajudar a todos, mas alguns deles que tiverem interesse, que a gente conseguir, a gente pretende desenvolver esse projeto com eles, né, para que eles cuidem dessas hortas. A pretensão da ideia dessas hortas é que elas utilizem terrenos baldios da cidade, sejam terrenos públicos do estado, da prefeitura, ou particulares, daqueles que quiserem ser nossos parceiros. A ideia disso, de utilizar esses terrenos também, já tá alinhada com a questão da segurança, porque os terrenos baldios, eles também são elementos criminogênicos na cidade, né? Quanto mais terrenos baldios você tem, a rua ela acaba tendo uma menor atenção do poder público, o terreno é sujo, o mato está alto, então alguém pode servir de esconderijo para alguém que quer fazer algum assalto, algum roubo, servir de esconderijo para alguém que queira cometer algum estupro, algum abuso sexual contra alguém. Então a nossa ideia também é utilizar esses terrenos por conta disso, né? E então, ao se dar a produção dos alimentos ali nessa horta,
fornecer alimento de forma gratuita para a população mais vulnerável também. Olha que maravilha. Coronel, o senhor falou que deram uma puxada no freio por causa da pandemia em relação aos projetos. Qual é a atuação que, no momento agora da pandemia, que a instituição está focada? Então, a gente continua atendendo as crianças e os adolescentes e os familiares, mas não de forma presencial, infelizmente, né? Porque não pode, né? Não pode, nós estamos em meio à pandemia, tem os decretos governamentais e também é uma medida de segurança esse distanciamento físico, né? Mas a nossa equipe de assistentes sociais e psicólogas estão fazendo contatos via telefone, via videochamadas com aquelas famílias que têm Tudo online agora, né? Tudo online, mas os exercícios continuam. Os exercícios continuam, né? Já tem essa proximidade, né? Começa a fazer essa proximidade. No interior mesmo, por exemplo, agora recentemente o professor do jiu-jitsu lá de Nova Olímpia já fez alguns vídeos passando alguns exercícios para os alunos fazerem em casa, né? Alguns exercícios físicos ali. E a gente faz o acompanhamento deles, né? Fizemos a parceria também com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania para atender essas famílias, porque elas já são famílias vulneráveis, com a distribuição de cestas básicas, material de limpeza e máscaras faciais, né, para que eles usem. Que, inclusive, muitas dessas máscaras, na primeira leva, foram confeccionadas por funcionários nossos, mesmo da Rede Cidadã, com máquinas privadas, particulares deles dentro de casa. E agora nós terminamos agora a confecção de mais 600 máscaras em parceria com a Fundação Nova Chance, que é a que lida com os egressos do sistema prisional, né? Fantástico. Então a gente vai fazer essa distribuição também para as famílias e estamos em acompanhamento. Agora nós estamos tratando de uma possibilidade, porque nós somos procurados por algumas famílias, que assim, mais uma vez, essas famílias elas têm algumas dificuldades. Então, são famílias que moram em casas muito pequenas, às vezes são muitas pessoas dentro de casa e as crianças estão tendo dificuldade de focar nos estudos, né? De ter o ambiente ali, o acesso à internet, uma mesa adequada, né? Tá calor, às vezes não tem um ar-condicionado, né, para utilizar. Então, estamos vendo uma possibilidade de separar algumas salas nossas que estão paradas por causa da pandemia, nós não estamos fazendo as atividades, e criar uma agenda para que essa criança vá por 2 horas ali na Rede Cidadã, utilizando máscara, né, fazendo o uso do álcool em gel. Ela fica sozinha naquele ambiente, mas ela vai ter ali a oportunidade de usar o computador, de usar a internet, de usar o ar-condicionado, né, e ter um conforto maior para realizar o estudo. Coronel, eu tive uma curiosidade aqui. Como é feita a seleção dessas famílias para que elas possam participar desse projeto? Então, na verdade, nós temos 2 formas de ingressos, basicamente. Uma são as demandas espontâneas, que a gente chama, que são as famílias que ficam sabendo da Rede Cidadã, que conhecem o programa, as atividades que são desempenhadas lá, se interessam por isso e nos procuram, né? Então, e a gente faz uma verificação de se realmente é uma família que está em situação de risco, tem uma certa vulnerabilidade socioeconômica, né, para que a gente esteja realmente, para que a gente maximize os nossos resultados, né, para que a gente atue realmente com essa população mais vulnerável, vamos dizer assim. Né? Então a gente faz uma entrevista com a família, com as crianças e acolhe essas crianças lá que nos procuram. E uma outra forma são as crianças que são encaminhadas para nós por diversos órgãos. Ministério Público, Delegacia da Criança, do Adolescente, conselhos... Meio que automaticamente vocês já... Isso, nós já estamos, já trabalhamos em rede justamente para isso, né? As escolas estaduais, as escolas municipais nos encaminham, os conselhos tutelares são um grande parceiro, né? A Casa Lar, né? São parceiros nossos. Que as escolas, por exemplo, quando verificam que a criança, esse pré-adolescente ali, ele começa, por exemplo, a evadir das aulas, a não ter aquela assiduidade. Você já vê que tem um fator que, né, já está atuando ali, a criança já está desvirtuando por algum motivo. Justamente. Então, assim... O professor tem que estar atento, né? O professor é um parceiro muito grande, né? As escolas são um parceiro muito grande, né? Nós temos, na Rede Cidadã, o setor pedagógico, né? Que alguns profissionais da pedagogia, que são cedidos pela SEDUC, pela Secretaria de Educação do Estado, fazem esse link da Rede Cidadã com as escolas. Todas as escolas estaduais
e as escolas municipais, a gente mantém contato constante com os coordenadores, com os diretores, né, para fazer essa seleção dessas crianças que eles verificam que precisam de um acompanhamento mais próximo, né, de um auxílio nosso. E a gente faz essas visitas nas escolas, acompanha essas crianças que vão para nós acompanhamos o desempenho do boletim mesmo deles. Olha. Né, a pedagoga conversa com eles, o que está acontecendo, né? Semestre passado você foi tão bem em português, o que aconteceu agora, né? E aí, se eventualmente alguma coisa que está acontecendo em casa, por exemplo, um problema com o pai, um problema com a mãe, às vezes de violência doméstica, alguma situação ali, algum trauma que está acontecendo, nós encaminhamos para nossas psicólogas e nossas assistentes sociais, que podem depois fazer outros encaminhamentos posteriores, dependendo da situação, dependendo do que a circunstância exigir, né? Coronel, olha, é ótimo ter conhecimento dessas ações, desses projetos que realmente vocês estão aí olhando para a população mais vulnerável, né? E estão contribuindo para termos um futuro diferente do que estamos tendo agora. Realmente foi ótimo receber o senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da Rede Cidadã, do trabalho que nós desempenhamos, né? É importante esse canal de comunicação com o cidadão, com os telespectadores, com potenciais parceiros, né, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, do terceiro setor, né, nós estamos abertos. Nós temos parceria, por exemplo, com o SESC, com clubes de serviço, né, que nos ajudam numa série de situações que a gente precisa, né. Então nós estamos abertos também para levar palestras, né, de prevenção criminal, de violência doméstica, de abuso infantil, infanto-juvenil, né? Então a gente se coloca à disposição da sociedade matogrossense realmente. Obrigada. E nós também estamos aqui com as portas abertas. Sempre que o senhor tiver alguma informação ou algo que o senhor queira que dê visibilidade, que a gente passe aqui para os nossos telespectadores, por favor, a gente fica muito honrado em recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas se você perdeu algo ou tem alguma curiosidade, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela.